Salve Maria, toda pura, toda santa, toda virgem sobre a sua vida. Por que eu inicio o vídeo saudando a Virgem Maria? Porque nós somos, Apocalipse 12, 17, esse resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos, que vai defender a igreja. Por isso que nós somos marianos, porque a promessa é para a descendência da mulher que guarda os mandamentos, Apocalipse 12, 17. A quem a descendência da serpente tem uma rincha e ódio mortal, certo? Aqui vamos falar, como eu falei, o amigo protege, você entrou no meu canal aí me xingando, falando um monte, falando que eu estou perdendo meu tempo, os meus 10 minutos, tempo da minha... Não, pelo contrário, cara. Aquele que der testemunho de mim, eu darei diante do meu Pai que está no céu. Imagina aquele que dá testemunho defendendo, amando a amada igreja, muito menos, muito mais a toda pura, toda santa Virgem Maria. O que respaldo e a testemunha que você vai ter do verbo lá na glória. Essa é a resposta a você. Falei que vai ter mais vídeo, vai ter muitos vídeos. Certo? Que é o especialista mentiroso Thiago Dutra usando pais da igreja, supostamente que negaram a Virgem Maria, etc. Tertuliano aqui, Justino Marte, ou Tertuliano, Orígenes, você pode fazer o que for, cara. Mas São Jerônimo já refutou essa tese, esse pensamento protestante. Daquela época, divisões, doutores heréticos, como meu vídeo, que tem o mesmo argumento de vocês. Certo? Vamos lá, né? Que o Senhor possa abençoar a todos gloriosa e poderosamente em nome do Senhor Jesus. O motivo desse vídeo é para mostrar a vocês as fontes, as citações que eu trouxe na live com o Lucas Bazzoli e o nosso irmão Pedro Gaião, que são dois apologistas brilhantíssimos, porque a mim foi indagado sobre algumas citações referentes à Imaculada Conceição de Maria, certo? E como os cristãos dos primeiros séculos não só desconheciam, como também negavam essa heresia pelagiana nos... Olha só, esse argumento aqui é tipo do professor também lá do Ferreira, que debateu com o Diácono João Vitor e tomou uma vergonha, passou vergonha, e Thiago Dutra também já tentou refutar o Diácono Vitor sobre essa tese, esse pensamento seu, já foi refutado também, já foi passado vergonha. É simples, é o mesmo argumento, a mesma taxa, mas os primeiros séculos ali e tal, os primeiros séculos da Haiti não tinha um dogma ainda estabelecido. Como o dogma vem? Como surge um dogma? Quando está sendo questionado a Virgem Maria? Ou quando tem heresia ali, aí o dogma fundamenta degusta e desenvolve através dessas heresias para provar o contrário. Como o Ferreira diz lá, os primeiros 3 papas ali não citavam a Virgem Perpétua Maria. Mas o foco é o quê? Mas por isso tem os seus sucessores. Alguém questionava ali, quando tinha os 10 primeiros papas, a Virgem da Perpétua Maria? Não, cara. Mas vamos lá, né? Aí vemos esses caras catar falas de pais que não, fulano, cicrano, não reconhecia. Meu irmão, simples, pô. Os primeiros cristãos ali, desde os apóstolos, eles já reconheciam que Maria é toda santa, toda pura, por causa do verbo que vem no ventre dela. João 1,14, prova convincente de Bíblia. Apocalipse 12,1. Ou Judas 1,24. Lucas 1,28. É simples, pô, entender isso. Os pais da igreja, quando vem heresia, eles vão degustando, eles vão desenvolver biblicamente e com a tradição os dogmas para refutar esses hereges. Prefiguração da Virgem Maria tem no Velho Testamento, Jeremias 44, 2. Pórtico selado, ele passou ali, entrou e permaneceu intacto, selado. Simples entender isso.
A velha Arca da Aliança era intocável, a nova Arca da Aliança é intocável. Tem prefigurações, tem vestígios bíblicos para chegar a esse contexto. Maria como a nova Eva, aquela que fez o nó da antiga Eva, etc, etc, cara. Primeiros séculos da igreja, né? Eu acho que é melhor vocês ficar de Bíblia mesmo, cara. E a Bíblia também não dá brecha nenhuma, pô. Somente para trazer as fontes, né, as citações na íntegra, eu vou tentar colocar os links das citações que eu usei na descrição do vídeo, certo? Para que não haja dúvidas de que não houve alguma coisa tendenciosa, e também, certo, deixando claro que tem algumas fontes que eu utilizei que não estão disponíveis na internet, né? Elas estão disponíveis em livros, certo? Que infelizmente alguns trabalhos patrísticos antigos, somente pessoas dos séculos passados tiveram acesso, e ou essas passagens, essas citações, elas estão muito difíceis de se alcançar via internet, né? Ou elas simplesmente se perderam e você só consegue encontrar ela em... Só ele que tem, os antigos escritos, tal, etc. Só ele que tem. Eu não entendo, cara. O magistério é para quem, então, cara? Quem guarda toda essa integridade, todo esse contexto, todo o respaldo da história, da tradição, da escritura, tal, etc., é o magistério, pô. Claro que tem muitos sites vagabundos aí que distorce. E tem muitos sites sérios, doutores sérios, teólogos sérios, historiadores sérios, que colocam os documentação certa. Tem muitos opositores também, certo? Em alguns livros, né, de apologistas cristãos protestantes dos séculos passados, certo? Dito isso, eu espero que você... Para nós não me interessa, é patrística, os escritos ali, documentação pula para pau ali do tempo da época, dos cursírios, dos conceitos, do tempo ali que foi desenvolvido, degustando a toda pura, a toda santa, a virgindade perpétua de Maria. Você vai catar um escrito de protestante? Claro que ele vai adulterar. Claro que ele vai falar que Maria pecou, que Jesus teve outros filhos, como vai dizer aqui agora, nos seus vídeos, etc. Que você seja edificado mais e mais na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos lá. E, inclusive, eu quero aproveitar também para fazer algumas pequenas correções, certo? De algumas coisas que foram ditas na live, certo? Para que depois nenhum engraçadinho venha dizer, mas ele falou coisas duvidosas, né? Não que eu tenha que provar nada para ninguém, porque a minha consciência é limpa, né? E quem sabe do meu coração é o Deus Todo-Poderoso, né? Mas é bom que se faça isso para que se tape todas as brechas e depois ninguém venha com nenhuma... Quase 3 minutos só blá blá blá. Pro seu lado, né? Então, vamos trazer as citações na íntegra, vou tentar colocar as fontes na descrição, certo? E bora pro vídeo, espero que você curta e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Beleza? Vamos lá. Blá 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 blá. Começando com Justino de Roma. Ou Justino Marte, né? Foi diálogo com Trifão 95, onde ele diz: toda a raça humana encontra-se sob uma maldição, pois está escrito na lei de Moisés: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ninguém tem feito nada com perfeição. Nem você vai se atrever a negar isso. Alguns mais e outros menos têm observado as ordenanças prescritas. Se aqueles que estão sob esta lei parecem estar sob uma maldição por não ter observado todos os requisitos, quanto mais estarão todas as nações que praticam idolatria, seduzem jovens e cometem outros crimes. Se o Pai de todos eles desejou que seu Cristo Olha só, sobre... aqui já cai por terra, cara. Cadê São Justino
falando da Virgem Maria. Então você tem que catar a documentação de São Justino de Roma, São Justino Marte, falando. Aqui Maria também ela é excessível e é amplamente, respaldamente que ela pecou. São Justino está falando da humanidade decaída, que vem o pecado através de uma mulher virgem. Momento nenhum blá, 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 está falando da Virgem Maria. Se a maldição de toda a família humana, sabendo que depois de ter sido crucificado e morto ele ressuscitou, por que você discute sobre ele que se submeteu a sofrer todas essas coisas de acordo com a vontade do Pai, como se ele estivesse amaldiçoado? Não vos lamenteis antes. Pois embora o Pai o tenha feito sofrer essas coisas em nome da família humana, ainda assim você não cometeu o ato em obediência à vontade de Deus. Pois vocês não praticaram a piedade quando mataram os profetas, e que nenhum de nós diga, se seu Pai quis que ele sofresse isso, para que por suas pisaduras a raça humana deva ser curada, não fizemos nada de errado. E para que todos entendam o contexto dessa citação, logo antes, no capítulo 88, Justino Mártir vai dizer que o pecado de Adão não excetua ninguém. Vamos ver aqui a citação. Agora nós... Olha só, é o mesmo argumento de todos protestantes. Pecado de Adão não exclui ninguém. Mas e o preservação antecipada? Simples entender isso. Isso vai degustando com o passar do tempo. Tá? Os pais patrícios, os sucessores dos apóstolos, os doutores da igreja vão entendendo. Porque a igreja é a coluna sustentável da verdade. Vai entendendo. Se toda a raça humana está privada, tão decaída, como uma simples mulher judia, vai vir o verbo, se todos pecaram, Judas 1, não, Lucas não, João 1,14, o verbo se faz carne de uma mulher pecadora. Se todos, Romanos 3,23, todos os pecados estão desprivados da glória, então Deus ele tem poder para fazer a regra, ele tem poder também para abrir exceção essa regra. Como vai dizer Romanos 3,10, não há um justo sequer. Se você for pegar Lucas 1,6, em Gênesis, se eu não me engano, 6,9, não era justo diante do seu tempo. E Jó 1. Então Deus ele tem poder para fazer a regra e tem poder para abrir exceção. Deus teve poder para usar o cajado para abrir um mar vermelho. Deus teve poder para um jumento falar com o jumento Balaão. Deus teve poder para ressuscitar. Deus teve poder para fazer milagres e prodígios, etc. Ele não tem poder para preservar uma simples mulher para vir a salvação? Por quê? Se Deus não preservasse a mulher, como viria o verbo? Como ia envergonhar Satanás? Se o verbo veio através de uma mulher pecadora, seria uma forma desonrosa ao verbo. Se Maria é pecadora, porque tem uma rixa contra a mulher e a sua descendência. Porque Apocalipse 2,4, Satanás deteve diante da mulher, sua mulher era pecadora. Como São Justino Marte, na visão de Tiago Dutra, está falando. Eu não entendo, cara. Eu não entendo. Vamos terminar aqui para nós dar uma refutação, pregação, em cima dessa mentira. Vemos que ele não foi para o rio porque ele precisava do batismo ou da descida do Espírito como uma pomba. Assim, Jesus foi batizado no Rio Jordão porque ele não precisava, para completar a lei, porque ele não tinha pecado. O pecado é para quê? Para a remissão do pecado. Então, se Cristo foi batizado ali, porque Cristo tinha pecado? Não, para cumprir a lei. Como estava a profecia. Deu a nascer e ser para ele ser conhecido. Não porque ele precisava de tais coisas, mas por causa da raça humana. Atentem bem, que desde Adão
caiu sob o poder da morte e da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais. Então ele estava falando aí que o pecado de Adão não tem exceção de ninguém, Maria inclusa. Eu gosto desses vídeos do Thiago Dutra, né? Vamos ver aqui. Eu não falo nada disso. Até o meu filho, que tem 7 anos, acho que ele entende esse contexto. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Justino Mártir, no 165, um dos primeiros apologistas cristãos, é fundamental para a compreensão da virgindade de Maria no cristianismo primitivo, focando principalmente na concepção virginal e na sua obediência como nova Eva. Seu escrito demonstra a crença de que Maria concebeu Jesus Cristo pelo Espírito Santo, permanecendo virgem durante a concepção. Aqui estão os pontos principais, seu diálogo e sua obra, certo? A concepção virginal. Justino afirma que Jesus foi concebido sem intervenção de um homem, pelo Espírito Santo, claro, né? Pelo poder de Deus sobre Maria, permitindo que ela permaneceu virgem. Olha só, cara. Nova Eva. Paralelismo, né? O São Justino vai fazendo, comparando Maria com uma nova Eva. Justino introduz a ideia de que Maria é segunda Eva, assim como Eva, sendo virgem e pura, concebeu a palavra da serpente e trouxe a desobediência e morte, a Virgem Maria concebeu a fé e a alegria. Olha só, totalmente oposta à teofania dessa visão, certo? Virgindade no parto. Embora o foco principal fosse a concepção, Justino estabeleceu as bases para a tradição posterior ao enfatizar que o Espírito Santo interveio diretamente ao sêmen de José. Obediência. Maria é descrita como obediente ao dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo conforme a tua palavra. Olha só, cara. Primeira apologia. Justino usa a virgindade de Maria para defender a fé cristã diante de pagãos e judeus, comparando a concepção de Jesus a outra história, mas destacando sua natureza única por obra do Espírito Santo. Olha só, vamos entender o que é isso aqui? A preservação. O gatinho quer sair. A gente, como vai estudar, nós temos que usar não a nossa fala, nós temos que usar o pensamento dos pais primitivos. É muito diferente o pensamento daqueles pais de hoje em dia, cara. Porque os pais, eles estavam próximos dos apóstolos. Viva ali e entenderam todo o contexto, toda a pregação, todo o respaldo, toda a transmissão via oral, por tradição, dos primeiros cristãos. Por isso que a visão dos caras, a gente lê, a gente vamos ficar pasmado, cara. Como é degustado os dogmas, como é a visão, cara. Nós temos que entender a escritura com a visão desses pais, cara. Não é com essas visões desses protestantes hoje, desses reformadores, não, cara. Nós temos que seguir realmente de acordo com os primeiros cristãos seguiram. Por isso que tem um magistério, por isso que tem a tradição. Ler a escritura com a visão, entender com a visão dos pais. Aqui, ó. A visão dos padres da igreja patrística e a tradição católica sustenta que a Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, desde o primeiro instante de sua concepção. Essa doutrina, posteriormente, dogmatiza como Imaculada Conceição. Significa que ela foi isenta da culpa herdada de Adão e Eva. Olha só. Mas a mãe da Virgem Maria tinha pecado. Ela também era incorruptível? Era imaculada? Não, cara. Deus tem poder para preservar o sêmen, o ventre da mãe da Virgem Maria, para ela não ter o pecado de Adão e Eva. Porque Ele é Deus, cara. Você não tem como entender o mistério, o milagre que Cristo, ou que o Deus,
o Cristo veio no ventre da Virgem Maria, e o que o Deus fez ali no ventre da mãe de Nossa Senhora para preservar a Virgem Maria. Veio por estado de graça, por um milagre também, pô. Do mesmo jeito que Maria veio pelo milagre, Cristo vem pelo milagre também miraculoso. Aí os caras querem entender a mãe da Maria, mãe da Virgem Maria, os antepassados, todos tinham pecado, sim. Mas Deus vai preservar uma mulher toda pura. Não me fala como isso acontece, porque eu não sei, cara. Alguns pais tentam explicar como você vai entender o mistério, como você vai entender a teofania do verbo, cara. Como você entendeu como o Espírito Santo ali desposou, entrou o verbo. Se você me explicar como entrou, eu te explico como saiu. Por isso que a visão dos pais da igreja é muito importante. Não a visão desses doutores aí que fala de pais da igreja, como eu te mostrei aqui, que não fala nada a ver do contexto. Pecado original, a sua mancha. Maria não contraiu o pecado original. O que significa que a sua alma foi preservada da influência do pecado desde o início, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Olha só. Um mérito é Cristo, cara. Difícil. Vamos ver aqui, ó. A preservação de Maria do pecado original, dogma imaculado conceição, é um ensinamento católico que afirma que ela foi mantida livre de qualquer mancha de pecado, desde o primeiro instante de sua existência, em vista de sua missão como mãe de Deus. Ó. Como Maria foi preservada, a imaculada conceição, graça preveniente. Ó. A igreja ensina que Maria não foi salva depois de ter pecado, mas sim preservada do pecado antes de ser tocada por ele, através de uma graça preveniente antecipada de Deus. Ó. Mérito de Cristo, ó. Nova Eva, proclamação, visão dos pais da igreja e a tradição, a santidade total, exceção de defeitos. Santo Agostinho, ele afirma que Maria, por causa da honra do Senhor, era a única mulher sem pecado. Dom Esgoto, na Idade Média, o beato Dom Esgoto foi fundamental ao defender que era adequado que Deus preservasse Maria de antemão para torná-la uma mãe digna para o seu filho. Cara, nós pregamos, nós anunciamos, nós defendemos, nós pregamos de acordo com o que os pais da igreja transmitiram. Eu não vou ensinar uma coisa que eu não sei, cara. Como Maria foi preservada? É simples entender isso. Por exemplo, veio o coronavírus aí. Infelizmente matou muitas pessoas. E como esse coronavírus foi preservado? Ou combatido? Como muitas pessoas não pegou o coronavírus? Por preservação. Como? Pelo antídoto que foi desenvolvido. Como Maria foi preservada? Como Maria foi salva? Como Maria foi intacta? Por preservação, pelo mérito de Cristo, porque Ele é Deus, Ele é o princípio, o alfa, o ômega, o primeiro, o meio e fim. Para Deus não há tempo. Simples entender isso. Pelos méritos de Cristo. Na cruz, antecipadamente, ô hereges. Simples entender isso, pô. Nós vamos pregar, refutar com visão dos pais da igreja e visão bíblica. Tradição, magistério e escritura. Se você pegar versículo bíblico, tem vários versículos bíblicos. Como foi debustado, como foi desenvolvido o dogma. Não essa visão louca do Tiago Dutra. Essa fala. Pelo amor de Deus, salve Maria, sou servo missionário Roberto. Tá aí mais uma mentira
do Thiago Dutra e de todos os seus seguidores, cara. Tô pouco me lixando para vocês, que meus vídeos, se eu tô perdendo meu tempo, tô mesmo, tô de folga hoje, tô pregando, tô estudando. Isso vai chegar a alguém, cara. Se não tá registrado aqui, vai estar registrado na glória. Eu dei testemunho da Virgem Maria. Eu defendi como Santo Jerônimo, Santo Jerônimo defendeu a Virgem Maria contra as heresias de Ovídio. Simples. Salve Maria.